Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para ser parte do que Deus está a fazer também no outro lado do mundo, não é? E quando nós oramos, nós estamos a ligar-nos com o que Deus está a realizar. Eu lembro quando era miúdo, orava por o que Deus estava a fazer no Nepal, com um missionário português que estava lá. Este ano ganhaste o chapéu para o Nepal. Este ano tivemos a nossa conferência no Palense, aqui na nossa igreja, e fui abençoado com um chapéu para poder orar em condições pelo Natal. E Deus está a trabalhar, e às vezes quando nós oramos, Deus também começa a trabalhar no nosso coração, porque Deus nos quer usar, não é? E quer usar a nossa igreja por aquilo que Deus está a realizar em outras partes, não é? De Portugal. Esta semana falei com o nosso irmão Fernando e a Ângela, que são missionários da Assembleia de Deus, nossos missionários também, lá no interior de Portugal. Não é? E ele falava como é difícil esta fase, difícil de avançar. Não é? E quando nós oramos, nós estamos ao lado deles, estamos a encorajá-los em oração. Não é? Eu sei tantas vezes em minha vida que coisas acontecem porque há gente a orar por mim. Então, pode dizer à pessoa que está ao teu lado, Deus quer usar-te. Amém ou não? Essa é a nossa mensagem de hoje, porque Deus nos preparou as boas obras antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Então, quando Deus pensou em ti e pensou em mim, Deus não preconizou somente uma vida de estarmos ali no Algarve a apanhar sol, não é? Deus diz assim, eu tenho um projeto para a tua vida. E Deus é assim, Deus tem um propósito para a nossa vida. Não é somente o que nós fazemos para ganhar o dia a dia que nós precisamos, mas Deus pensa em nós, não é? E às vezes nós não sabemos o impacto das nossas obras, não é? Eu louvo a Deus porque nesta semana despedi-me do meu professor de escola dominical, da classe de Boas Novas, tinha 98 anos, Horácio. Horácio era um chapeiro pintor que trabalhava ali na rua de Camões. E sábado de manhã ia trabalhar para a rua de Camões e sábado à tarde estava a fazer a grande classe das Boas Novas, que era eu e ele. Eu louvo a Deus por ele. Por causa dele, eu sei que Deus colocou no meu coração muitas coisas. Foi talvez a pessoa, quando eu fui pastor da igreja lá em Alvar, que menos trabalho nos deu, não foi, querido? Era um homem de Deus, não é? E eu louvo a Deus por ele. Então, quando Deus te chama a ti e a mim, Ele nos dá talentos, capacidades, habilidades e paixões para nós podermos ser usados por Ele. E uma das coisas que nós vamos ver é que realmente Ele quer usar pessoas para que nós possamos ser prósperos e bem-sucedidos. Não como nós pensamos acerca deste tema, mas verdadeiramente a chave para tu e eu sermos prósperos e bem-sucedidos está lá no livro de Josué. Eu gostava de ler connosco, lermos juntos esta passagem, não é? E diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, vamos ler juntos, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, vamos ficar em pé, pode ser? Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai por meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis a este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuires. Oremos. Senhor, nós oramos a Ti, agradecemos a palavra, o Espírito, agradecemos a certeza que Tu és Deus poderoso para falar ao nosso coração. E recebemos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Por 4 vezes Moisés ouve nestes somente 11 versículos, uma expressão. Esforça-te e tem vontade. Porquê? Porque possivelmente ele estava um bocadinho atribulado e com medo no seu coração. Josué não estava encorajado porque, eu acho, uma das razões é porque ele tinha um grande líder para substituir, Moisés. Imagina tu ser chamado para jogar no lugar do Cristiano Ronaldo. Até pode ser bom jogador, mas aí acabou. É sempre um desafio. É bom, às vezes, quando nós vamos substituir alguém que não prestava, não temos grandes problemas. Mas se for o top, não é? Moisés eu acho que era o top. E então ele tinha um grande desafio. Não é? Eu acho que outra razão também, porque senão o seu coração estava um bocado temeroso, era a grandeza da tarefa. Era impossível, aos seus olhos, levar 1 milhão de pessoas a atravessar o mar, um rio neste caso, e chegar ao outro lado para conquistar uma terra. E Deus fala com ele 4 coisas que eu acho importantes. A primeira delas é deixar de lado a dúvida. Deixar de lado a dúvida, pô-la de lado. Não é? A palavra de Deus diz que quem duvida é como as ondas do mar agitado. Porquê? A dúvida é um dos maiores inimigos da coragem. Limita o nosso potencial e leva-nos a perder o melhor que Deus tem para nós. Pessoas com dúvidas são pessoas divididas. Pessoas que não sabem o que querem da vida. E se nós não sabemos o que queremos da vida com Deus, então nunca vamos chegar a lado nenhum. Não é? Precisamos ter uma forte convicção na nossa alma daquilo que Deus quer para nós e seguir contra ventos e marés. Não é? Eu acho que isso é o mais importante. Não é? Que Deus te dê uma certeza para que as circunstâncias à tua volta não te controlem. Não é? Falei tão bem, não é? Quando nós estamos aqui a construir, aqui é nosso espaço, não é? E quando estava o terreno aqui nesta posição e começamos a tirar terra e o muro ao lado começou a cair, não é? E nós, sim, e o muro começou a cair, sim, este aqui tudo ao lado começou a cair tudo, não é? E foi um tempo de grande desafio, não foi, não? Nossa, foi. A minha esposa, a uma dada altura, o meu filho, a uma dada altura, passou. A minha esposa passou por aqui, o meu filho passou aqui às 2 da manhã e foi chamar-nos a casa porque o muro ali à frente estava a cair. Nós orávamos para que parasse a chuva e cada vez chovia mais. E nessa altura, eu brincava às vezes dizendo assim: eu acho que Deus foi dar um passeio pelo universo e deixou-nos aqui sozinhos. Mas não, Deus estava connosco, Senhor. Foi isso que fez toda a diferença. E às vezes nós temos assim palavras que soltamos. Um irmão, que a uma dada altura me disse assim: não podemos ter, isto é fé, está bem, então anda comigo lá ao terreno. Ele chegou aqui ao terreno, ele começou a mudar de cor, estava a ver qual ia cair. Porque realmente era uma coisa assustadora. Fizeram uma coisa curiosa, que foi colocar uma barra desde daquele prédio até este prédio aqui. É psicológico. Aquilo não tinha sentido nenhum, porque a barra não segurava o prédio aqui em cima, de certeza. Mas eu acho que aquilo até foi mais assustador do que outra coisa, mas pronto. Nós não podemos duvidar. Quando Deus nos chama para algo, nós não podemos duvidar.
A dúvida bateu à porta, a fé foi atender, não estava lá ninguém. Quando tu desenvolves fé, escolhes ter fé em Deus, a dúvida desaparece. Porque a dúvida também, em muitos aspectos, é uma escolha, tal como a fé. E precisamos de aumentar a nossa fé em Deus, a fé que Deus nos pode e nos vai usar. Eu nunca me esqueço de uma história de um homem, que era um homem que guardava a igreja na Inglaterra. Aquelas igrejas no campo, onde os pregadores eram todos convidados, não tinham dinheiro para ter um pastor local, então eles convidavam pregadores que vinham de longe, e naquele dia estava a chover muito, e naquela altura o pregador que vinha de longe não conseguiu chegar por causa da neve. O homem ficou atrapalhado, porque ele não sabia muito como pregar. E naquela noite estavam umas 10 pessoas na igreja, e ele, um bocado sem conseguir falar, ele falou da cruz e da cruz e da cruz. E daquela audiência estava um jovem que se converteu. E naquele dia aquele jovem se converteu. E realmente este jovem foi chamado Charles Spurgeon, porque foi um dos maiores pregadores da Inglaterra. Porque um homem simples numa igreja, que guardava a igreja, decidiu que era tempo de ele abrir a boca e falar. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer por nós. E temos que deixar a dúvida de lado. Eu acho que um dos nossos maiores problemas é que nós ouvimos muitas vozes e deixamos de escutar a voz de Deus. Ouvimos a voz do nosso medo, da nossa ideia de eu não vou ser capaz. Ou então ouvimos a voz dos outros, mas quem é que tu pensas que tu és? Ou então ouvimos a voz de Satanás que nos vai depreciar. Precisamos de aumentar a voz de Deus. Não é? Por isso é que o apóstolo Paulo falava como também Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus, a ti e a mim, nos escolhe antes do mundo existir. Então, se Deus te escolhe a ti, então nós sabemos que isso é uma certeza absoluta. Na semana passada, o pastor Rodolfo falou da tripla eleição de Deus, da chamada de Deus triplo. Que Deus nos chama para salvar, Deus nos chama para sermos santos e Deus nos chama para sermos tuas testemunhas. Então a chamada de Deus deve ser irresistível. Ele te vai usar a ti tal qual tu és. Não é? Como a minha ama dizia tantas vezes, Paulinho, ela era um espetáculo, tinha 90 anos, dizia-me assim, Paulinho, eu não sei ler nada, eu só consigo ler a Bíblia e o Inário. Era só isso que ela lia. Mas ela lia a Bíblia e o Inário. E era uma mulher de Deus, que dava testemunho da sua fé. Às vezes nós pensamos, bem, Deus pode usar uns, mas a mim não me vai usar de certeza. Porquê? Eu acho que um dos problemas é nós nos compararmos com outros. Sabes, a comparação traz dois males. Um deles é que tu podes te comparar com alguém que é muito importante e que é muito melhor que tu e tu te sentes um fracasso. Não é? Ou então te compares com alguém que é inferior a ti e tu sentes um arrogante. Não é? A comparação nunca é boa. Porquê? Porque Deus te criou tal qual tu és. Deus te criou com as tuas características, com as tuas capacidades, para que tu possas crescer. E tu não tens de comparar com ninguém. Deus te escolhe a ti tal qual tu és. Com as tuas características, potencialidades, dons, habilidades, talentos. E outra coisa que às vezes nos impede de avançar é os erros do nosso passado, da nossa história. Deixamos que Ele dite o nosso futuro. Lembra-te do que? Se leste a Bíblia, eu espero que sim. Tu vais descobrir que os grandes heróis cometeram grandes erros na sua vida. Mas na verdade Deus usa pessoas que foram imperfeitas. Deus usa pessoas comuns para realizar obras incomuns. E Deus também nos diz que eu acredito que não importa de onde nós vimos, o que importa é para onde nós estamos a ir. Como quando Jesus é contra aquela mulher apanhada em adultério e disse: vai e não peques mais. Então, o propósito de Deus não era denegrir a vida daquela mulher, não estar a calcá-la, mas mudar a sua história naquela altura. É isso que Deus quer fazer, mudar a nossa história para começar algo novo. Josué tinha que se agarrar aquilo. Josué não podia estar ali, deixar que o medo tomasse conta da sua vida. Então Deus também, quando Deus te está a chamar a ti e a mim para algo, então
Abraça o que Deus tem para a tua vida. Não tenhas medo. Outra coisa que eu acho que acontece nesta palavra, que eu acho muito interessante, é esta ideia das promessas de Deus. Ele diz logo no versículo 1, no versículo 3, alguém pode ler? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Isto foi o começo da sua vida. Deus lhe dá promessas, muitas promessas. No começo do seu ministério, ele diz isto a ele. Todo o lugar que pisar a planta dos seus pés eu tenho dado. E no final, Deus lhe diz, eis que eu, dizia Josué, testemunhar a mesma coisa, que Deus lhe tinha dado todas as coisas. Ou seja, Deus não deixa nenhuma das suas palavras cair. É como que uma garantia que Deus nos entrega, um certificado de garantia. Imagina que vais comprar um carro novo e eles te dão garantia. Passado 2 meses o carro avaria, o que é que tu fazes com o carro? Se o carro avaria, passado 2 meses, o que é que tu fazes com o carro? Ele tem garantia. Vai lá reclamar com ele, não é? Quando Deus nos dá 7.000 promessas, Ele nos dá garantias de quem Ele é. Agora, nas promessas de Deus, muitas delas são condicionais. Muitas delas são incondicionais. Mas outras delas são condicionais. Por exemplo, esta aqui, que diz, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Qual é a promessa de Deus? Deus deu A terra que eles a pisarem. terra que eles pisarem. Qual é a condição? Eles têm que pisar. Ou seja, Deus não vai mandar anjos à frente. Eles têm que entrar. Às vezes nós oramos para pessoas serem salvas. Certo? Quem é que de vez em quando ora para pessoas serem salvas? Graças a Deus. Agora, Deus também faz uma coisa. Deus diz, e eu vos envio a vós. Deus nos envia a nós. Porquê? Porque nós somos os enviados de Deus. Então as promessas de Deus são garantias. E aqui eu acho que há 3 promessas incríveis. Mas eu acho interessante, quando nós pensamos nisto, nos apropriamos dessas verdades, eu acho interessante tu pensares quem tu és. Porquê? Houve uma criança de uma dada altura que estava a visitar um monumento e disse assim a criança ao guia, olha, eu gostava de comprar um monumento. E o guia olhou para a criança e disse, olha lá, e quanto dinheiro é que tu tens? Eu tenho 3,5 euros. E então o guia olhou para ela, bem, sabes, há 3 problemas. O primeiro deles é que o teu dinheiro, os 3,5 euros, não chega para comprar um monumento. Na verdade, nem 3,5 milhões chegavam. A segunda coisa é que o monumento não está à venda. E a terceira coisa é que se tu és português, este monumento já é teu. Quando nós somos filhos de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós temos todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então, tudo o que tu tens e eu tenho, está garantido por Jesus. É interessante que nesta passagem há 3 promessas incríveis. A primeira delas é o poder. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. A certeza de que Deus seria nele poderoso. Não é? Às vezes pessoas têm medo de Satanás, têm medo do trabalho do diabo, mas o diabo está derrotado, mas ele não vai entregar as armas assim. Mas nós temos poder e ninguém nos vai poder resistir. Ou seja, Deus nos dá recursos. Em Cristo Jesus, é interessante o que fala em Colossenses, que nós estamos em Cristo e Cristo é a plenitude de Deus. Então nós temos a certeza que quando nós estamos em Cristo, nós em Cristo somos mais do que vencedores. A segunda verdade é a ideia que nós seremos bem-sucedidos. Isto é muito interessante. Versículo 8. Quem gosta de ouvir isto? Somos bem-sucedidos, não é? Graças a Deus. Agora, o que é que isto quer dizer? Como é que nós somos bem-sucedidos? Versículo 8. Não podemos tirar uma parte do versículo, só ler uma parte do versículo, não é? Porque às vezes nós fazemos isto. Temos a mania de fazer aqui uns cortes, tipo cortar picanha, não é? Mas não é assim que a coisa acontece. Diz assim, não cesses de falar do livro desta lei, medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para tu e eu sermos prósperos e bem-sucedidos, temos que meditar e temos que obedecer.
Então, queremos ser bem-sucedidos? Sim. O segredo é meditar e obedecer. Não é? Às vezes é como que, às vezes muitas pessoas querem viver a vida à sua maneira. Esperamos que Deus nos abençoe. Até oramos para que Deus nos abençoe. Mas Deus já disse que não ia abençoar aquele tipo de vida. E no final nós ficamos zangados com Deus. Fazemos as nossas más escolhas. É como um filho vir ter com o pai e dizer assim: ó pai, eu vou fazer o que eu quero, não quero saber nada daquilo que tu pensas, mas depois pede a bênção do pai. Ou tipo, mete-se a fazer uma compra, assim um bocadinho daquelas compras instantâneas, não é? Só que depois não tem dinheiro para pagar. E o pai diz: não te metas numa coisa dessas. Ele diz: não, vou meter. E no final fica encravado e diz ao pai: pode chegar-te à frente. O que é que o pai vai dizer? Quem é que mandou entender isso? Mas que às vezes Deus parece que nos diz a mesma coisa, só que nós não ouvimos. A terceira verdade que eu acho que aqui a promessa, claramente, é a promessa da sua presença. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu acho que para mim esta promessa é uma coisa arrepiante. Porque não importa onde tu andes, Deus vai estar contigo. Pode ser um tempo muito difícil, mas Deus vai estar contigo. Pode ser o vale da sombra da morte, mas Deus vai estar contigo. Pode ser um momento de grande abandono, mas Deus vai estar contigo. Essa é uma verdade que eu acho que tem que tocar a nossa alma. Isso tem que mexer a nossa vida. Não é? Eu lembro muito bem. A certeza que nós tivemos em muitas alturas era que Deus estava connosco. Deus estava connosco. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E nós precisamos deixar que essa verdade possa tomar conta da nossa alma. Eu acho que mais de qualquer outra coisa, a certeza da sua presença faz toda a diferença. Ele já foi à tua frente, preparar o caminho que tu vais caminhar. Então, é importante tu não duvidares. É importante tu verdadeiramente avançares em fé, nesta confiança. Afirmar as promessas de Deus para ti. Afirmar as promessas de Deus para ti. Que as promessas são hoje e para sempre, porque tu és filho de Deus. Não tens que estar a mendigar nada de Deus. Deus prometeu e é teu. Das promessas de Deus tem esta. Não é? Agora, normalmente as promessas, muitas delas têm condições. Que são a tua parte nas promessas. E é isso que tu tens que aprender a viver. A terceira verdade nesta passagem que eu acho que Moisés aprendeu era esta necessidade de depender completamente no Senhor. Deus disse a Moisés: depende de mim. O que significa depender? Significa confiar em Deus totalmente, completamente, exclusivamente. Às vezes Deus estava a dizer, basicamente: eu estou contigo, por isso podes depender de mim, tu podes confiar em mim, eu vou estar contigo, eu não te vou abandonar. Eu não te deixarei, diz aqui. É interessante esta dupla, não é? Negação, não é? Ou seja, podes acreditar uma coisa, e eu vou estar contigo sempre. Às vezes nós dependemos de outras pessoas. Às vezes dependemos de pessoas mais comprometidas com Deus. Dependemos das suas orações. Às vezes dependemos de alguém para nos ajudar, mas sempre os outros vão nos falhar em alguma altura. Mesmo nós que somos casados, não é? Eu e minha esposa estamos casados há 34 anos. Possivelmente já desiludiu um punhado de vezes, não é? Um punhado e meio. Porque eu falho. Se tu dependes de pessoas, realmente, tu vais ficar desapontado. Se Josué dependesse das pessoas, ele iria ficar desapontado. Ou não acha? Houve mais à frente, ele tem alguns episódios, mas não teve o seu desapontamento, não é? Ele precisava depender completamente de Deus. Até que na história, nós vemos histórias muito interessantes. Nesta história do livro de Josué, encontramos grandes vitórias quando eles entram em Jericó e andam à volta da cidade sem fazer nada durante 7 dias, e no 7º dia eles dão 7 voltas e dão aquele grito e tocam as trombetas e as muralhas caem. E depois encontram uma outra cidade pequenina e disseram assim: já não é preciso fazer nada disto, nós não precisamos depender de Deus. Basicamente foi isso que eles disseram.
O que aconteceu? Foram derrotados. Aprender a depender de Deus é uma coisa arrepiante e ao mesmo tempo tão descansadora. Porque quando tu dependes de Deus, tu largas o controle. Deixas de querer controlar. Na verdade, o que tu não consegues controlar. E dás o controle a Deus. E dizes: Deus te guia. Faz o que tu tens que fazer. Como os discípulos naquele dia em que estavam aqueles homens experimentados no mar da Galileia, andar com o barco, e que depois começou-se a levantar uma grande tempestade. E de repente o Senhor estava lá a dormir, lá naquele barco. E depois o que é que eles fazem? E eles gritam: ai Senhor, que nós morremos. Não acorda, Senhor. E Jesus simplesmente ordena. E às vezes nós precisamos de parar um pouco. E acreditar que Deus nos vai usar a ti, a nós. Josué aprendeu isto. Josué aprendeu. Precisamos de algo que não pode ser tirado de nós, depender de Deus totalmente. Nós vamos ouvir a história de um homem muito interessante, que eu fui muito encorajado por ela. E vamos ser abençoados certamente por a história de um homem. Deus faz coisas assim. Há muitas histórias dessas que nunca foram contadas. Há muitas histórias de homens e mulheres que acreditaram no poder de Deus e que viram Deus agir como pouca gente viu. Eu tive a alegria de ler algumas histórias dessas cá em Portugal, de homens que deixaram que Deus usasse a sua vida e que viram coisas a acontecer. Eu tenho contado algumas vezes a história de um homem chamado Robert Kelly, que era médico escocês, que estava a caminho da Índia, por acaso divino, para a Ilha da Madeira, em 1840. E quando chegou lá, a sua esposa Sara gostou muito da ilha. Ele se muito bem com o clima e decidiu ficar por lá. E ele era médico e começou a ver a pobreza da população e começou a atendê-los. E começou, ao mesmo tempo que os atendia, começava a escrever, que isto também percebeu que eles não sabiam ler e escrever, e começou-lhes a ensinar. Nas receitas que ele passava, colocava versículos bíblicos. E passado cerca de 8 anos, somente, havia mais de 1000 pessoas a estudar a Bíblia com ele. Há mais de 150 anos atrás, gente, não havia carros, não havia nada. Não havia ecrãs, não havia nada. Mas este homem começou a fazer aquele trabalho com fidelidade. E Deus levantou ali mais de 1000 pessoas que conheceram a Jesus. Até que se ouviu, claro, ouviu-se dentro do movimento da Igreja Católica, houve grandes movimentos e queixas, e houve uma queixa à Rainha de Portugal para que uma expulsão daquele homem, e a Rainha não lhe deu ouvidos. Ele era escocês, também era protegido por esse facto, porque era permitido a religião para os não... Quer dizer, para toda a gente era permitido, mas era mais tolerado o culto para os estrangeiros. E naquela altura, ele numa dada altura, os sinos tocam, um rebate, e se levanta um mover de gente para matar o Robert Kelly. E ele, entretanto, veste-se de mulher e naquela noite foge. Estava lá um navio que estava de passagem para o Brasil. Ele entra naquele navio e vai e planta a igreja fluminense, que ainda hoje existe lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Um homem de muita fé, ele deixou muitas coisas, e depois dele centenas de madeirenses tiveram que fugir para proteger a sua vida. Tudo começa com fé, por tu conseguires ver o que Deus diz que vai acontecer e acreditares, não deixares que nada te mova. Existem alturas na nossa vida em que nós temos que tomar decisões críticas e difíceis e ter coragem. Ele tinha que ter coragem que Deus disse: eu vou fazer um milagre e o povo vai passar. Lembra-se como eu abri o Mar Vermelho? Eu irei abrir o Rio Jordão. E não sabemos como. O que a Bíblia nos fala é que, na verdade, naquela altura, era uma altura da primavera, em que o rio normalmente era muito abundante, mas de alguma forma houve uma represa naquele rio.
e que permitiu que mais de 1 milhão de pessoas passassem aquele rio a pé enxuto. Porque este homem acreditou. Qual é o ensino para nós? É que nós precisamos de molhar os pés. Nós precisamos de iniciar e avançar. Às vezes nós começamos a desculpar, não é? Arranjamos desculpas. Vocês vêm aqui, provendo-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Às vezes nós arranjamos desculpas. Outros são mais talentosos do que nós. Olha para o meu passado. Eu estou muito ocupado. Mas a verdade é que um dia Deus nos vai perguntar o que é que tu fizeste com a chamada que eu dei à tua vida. O que é que tu fizeste com o meu encorajamento para ti. O que é que tu fizeste com o que eu falei com a tua vida. Um dia estaremos diante dele, as nossas dúvidas parecerão desculpas pobres naquele momento. Não teremos nada a dizer. O que é importante é nós darmos um passo de fé. Não um passo do desconhecido. É um passo em cima das mãos de Deus. Eu gosto muito desta imagem porque às vezes nós pensamos que a fé é um passo do desconhecido. Eu acho que não. Eu acho que a nossa fé é um passo no conhecido, que é a mão de Deus. Nós podemos não saber o que vai acontecer, mas Deus sabe. E Ele é plenamente confiança. Plenamente confiança. Então o meu encorajamento para ti e para mim é nós nos movermos. Não é? Mesmo que achamos que não temos capacidade, dinheiro, tempo, habilidades, acredita, tem fé. É um verbo no ativo, ou seja, é algo que tu precisas de fazer, de realizar. Tens que enfrentar os teus medos, as tuas dúvidas. Se tu guardares o livro da lei e se obedeceres a ele, serás bem-sucedido. E agora, o conflito vai preceder a conquista. A dúvida vê os obstáculos, a fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite, a fé vê o dia. A dúvida teme dar o próximo passo, a fé faz atingir o alvo. A dúvida sussurra quem crê e a fé responde, eu. Eu espero que nesta tarde tu também agarres o que Deus tem para a tua vida. Abraça o que Deus tem para ti. Afirma as promessas de Deus, que são hoje e para sempre. Depende completamente de Deus. E avança em fé. Avança para o que Deus tem para a tua vida. Agarra o que Deus tem para ti. E talvez não vejas o que vai ver outras coisas. Vai chegar ao final da tua vida, olhar para trás e dizer: eu conquistei o que Deus tinha para a minha vida. Eu louvo a Deus por pessoas simples que Deus usou na minha vida. Porque na verdade, para termos fé, não é preciso sabermos muito. É preciso entregar tudo. Vamos orar, fechar os nossos olhos, entregar este tempo a Deus. Senhor, nesta tarde, nós te louvamos, Deus, por as tuas promessas. Pelo facto de sermos teus filhos amados, herdeiros de tudo o que Jesus tem para nós. Nós te louvamos porque podemos meditar na tua palavra, obedecer a ela e seremos prósperos e bem-sucedidos. Não quer dizer que tudo nos vai correr bem, mas quer dizer que no final tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Dá-nos coragem para avançarmos, Deus, contra os nossos próprios medos. Dá-nos o nosso sentido de incapacidade. Lembra-nos que Cristo é maior do que o nosso maior medo. E que podemos todas as coisas em Cristo que nos dá poder. Senhor, que cada um de nós abrace a chamada que tu nos entregas e com alegria cumpramos os teus propósitos em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, pelas boas obras que tu preparaste diante de nós desde o princípio do mundo para que nós andássemos delas, pela tua chamada para sermos santos, para sermos salvos e para sermos tuas testemunhas. E pela certeza que tu estarás connosco todos os dias. Quer seja aqui em Portugal, quer seja no Brasil, quer seja nos confins da terra, Senhor. E que nós, como teus filhos amados, possamos confiar, atravessar o nosso Jordão e abraçar a tua chamada para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.